Quando nos procuram, então, as pessoas elas estão extremamente adoecidas, né? Então, elas iniciam tratamento sempre em unidade básica de saúde. Então, para nós, elas já vêm muito adoecidas. E o que a gente vem acompanhando é que nos últimos anos, esse adoecimento ele tem crescido, né? Desde a implementação do CAPS, em 14 de fevereiro de 2007, que começou com 128 pacientes, hoje a gente tem 553. A gente atende 3 municípios, né? Então, ele triplicou, né? Então, aumentou muito, assim, a procura e a gente tem visto, nesses últimos meses, assim, a procura cada vez mais aumentada, assim, né? Nos diversos transtornos, né, mentais, graves, moderados, porque a gente atende a demanda mais grave do município, né? Quando é mais simples, ela fica na atenção básica. E aí, quando ela começa a agravar, ela vem para nós. Então, a gente trabalha com um público bem difícil, assim. Perfeitamente. Os 3 municípios são do CIF, os que integram o CIF? Seria Barracão e Dionísio Cerqueira, e agora a gente atende Guarujá do Sul desde 2018. Mas o projeto de implementação, ele começa com Guarujá, com Dionísio e Princesa. Mas aí, quando ele realmente se fixa no município, ele atende, então, Barracão, Dionísio Cerqueira e Bernardo de Irigode. Aí, Bernardo ficou somente até 2016, e também teve uma época que pensavam em trazer o Bom Jesus, mas nunca se configurou assim. Correto. Bem, eu penso que é preciso ter uma equipe relativamente não só qualificada, mas numerosa para atender esses mais de 500 pacientes. Esse atendimento ele se dá numa escala diária ou de acordo com a necessidade de cada paciente dentro de um processo de agendamento que vai passar necessariamente por uma avaliação do profissional que vai indicar se o atendimento tem que ser mais seguido ou com um tempo mais espaçado. Então, no projeto de implementação, ele começa com 12 profissionais, né? Atualmente, a gente está em 14. Para fechar os 14, teria que ter a auxiliar de limpeza, que ainda não está, mas isso logo eles já contratam, né? Mas a gente está em 14 profissionais. Essa equipe ela tem que estar completa, porque por causa do fluxo do serviço, assim, né? Tem que ter tanto médicos como psicólogos, assistentes sociais, a equipe de enfermagem, ela precisa estar completa, e até mesmo os profissionais da oficina terapêutica para trabalhar a questão motora, enfim, né? Trabalhar diversos papéis lá dentro, né? A gente trabalha a saúde mental como um todo, né? Certo. Qual é o principal perfil do paciente que é atendido pelo CAPS? O perfil do paciente, ele tem que estar gravado em saúde mental, né? O que vem mais para nós, ultimamente, é depressão grave, né? As ansiedades, dependência química também tem procurado a gente bastante, mas o que mais tem, um número maior sempre é a depressão mais grave, assim. Certo. Geralmente, o paciente, ele toma a iniciativa de procurar o CAPS ou ele vai indicado por familiares e, quando não, pelo próprio médico que faz o primeiro atendimento? Ele tem que ser encaminhado do posto de saúde. A não ser que ele está numa situação agravante em hospital, que tentou uma ideação suicida, ou uma ingestão medicamentosa, né? Que tentou contra a vida, enfim. Mas, geralmente, ele vem encaminhado de um médico, do posto de saúde, do enfermeiro, ou da rede, da própria RAPS, né? Que eles encaminham para nós. A demanda livre seria a dependência química aí, né? Daí você pode ir de segunda a sexta-feira, né? A gente tem horário das 7 da manhã até as 11h30, a gente retorna às 1 da tarde até às 5. Bem, você falou que a dependência química está entre os pacientes que têm esse perfil ou com o perfil que é uma demanda que se apresenta ao SUS. Nesses casos aí, o maior número se dá justamente por um ato voluntário do dependente ou por familiares, quando ele procura o CAPS ou o CAPS é procurado para prestar o atendimento
a esse tipo de paciente? Geralmente a família, né? A família procura e geralmente eles já querem internar. E o nosso papel não é a internação. Claro que se for agravante, a gente vai ir a vias de fato, né? Mas a gente procura sempre prestar um atendimento antes, né? Então, faz um acolhimento, a gente vê aonde que está inserido maior o problema para a gente trabalhar. E aí, o atendimento médico e segue com grupos até que a gente consiga inserir ele e ele aceitar esse tratamento. Voluntariamente é bem pequeno o público, assim, às vezes um alcoolista, né? Mas é bem difícil eles irem voluntariamente. Certo, quando se fala em dependência química, se entende por drogas lícitas e ilícitas. Isso. Vocês têm um percentual definido dos casos de dependentes com drogas chamadas lícitas e as ilícitas, até porque esse indicativo, esse dado estatístico de vocês também reforça um alerta que já foi dado pelas autoridades, o grande consumo de drogas ilícitas que está sendo verificado, está sendo acusado em nossa região de fronteira. Vocês têm esse dado que diga o percentual de usuários de drogas lícitas e das ilícitas? Cláudio, a gente não tem um número assim exato, porque ele entra como o público que a gente está atendendo. Eu até faço essa como um dever de casa para a gente procurar. Mas a gente tem hoje ativo 553 pacientes. Desses 553, 460 são de Dionísio. Né? A gente tem 70 e poucos de Barracão e 31, acho que é, do Guarujá do Sul. Mas o número específico de dependência a gente não tem, porque dificilmente eles ficam para o atendimento. Eles vêm, eles fazem algum atendimento e eles não ficam no serviço. É um grupo que é bem difícil de trabalhar eles, né? Para eles continuar esse tratamento. Correto. Quando o paciente ele é dependente de uma internação para fazer o tratamento adequado, e essa internação ela se dá por iniciativa do CAPS, dos seus profissionais, ou passa para uma outra esfera, a secretaria, um outro âmbito, e para que local esses pacientes que necessitam de internação são encaminhados? Existe um sistema, né, um sistema que regula, né? Então, assim que o médico ele solicita uma internação, ela pode ser voluntária, involuntária ou judicial. A voluntária, a pessoa ela aceitaria, né? A involuntária, a família gostaria, e o paciente não. E a judicial, quando nenhum dessas duas formas anteriores não consegue, a gente consegue via judicial. Então, insere esse cadastro, né, nesse sistema, e o próprio sistema vai dizer aonde que ele vai fazer o tratamento. A nossa região é de Chapecó para cá, né? Então, tem... Se a Lília me ajuda a lembrar as cidades, é Mondaí, Tunápolis... Descanso... E Cunhaporã. Ponte Serrada também, né? Ponte Serrada também. E aí eles ficam lá 28 dias, né? Voltando, a gente tem que continuar atendendo eles, né? Então, esse trabalho, ele é constante, ele exige bastante também, porque não seria só o usuário, né? É a família também que a gente tem que trabalhar e tem que atender. E aí, assim que ele retorna, novamente ele passa para um atendimento médico, para regular a questão de medicação, para a gente ajustar a questão dos atendimentos e para indicar o atendimento terapêutico, assim, de atendimento em grupo, atendimento individual, enfim. O maior número de casos que vocês atendem dentro desse universo de mais de 500 pacientes são pacientes depressivos? A grande maioria é depressão. E aí nós temos uma outra situação, porque o tempo de tratamento varia com a fase de cada um desses pacientes. Geralmente, qual é o tempo mínimo e o máximo para tratar um paciente de depressão, ou não há como quantificar o tempo? É que a causa ela é multifatorial, então o tratamento também seria incerto, assim. Mas após estabilização, geralmente 2 anos de medicação, né? A gente tem que lembrar sempre que o CAPS ele não é um serviço que você vai permanecer a vida toda, né? Assim que você melhorar, você precisa retornar para as suas rotinas, né?
Então, você volta a receber atendimento somente em posto de saúde, você volta à sua vida. Mas assim que estabilizar, é 2 anos de medicação após.